Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje vamos falar sobre o SARI, fundo híbrido aí do Santander. Como vocês já viram no vídeos anteriores, né? Que os jogos comecem? Pois é, já começou. Agora em dezembro, esse relatório é referente a novembro, né? Mas enfim, os jogos já começaram, né? O juiz já apitou. Eu espero que eles não façam igual o Fluminense, com 50 segundos já tomem um gol, mas... Vamos lá, vamos ver. A gente precisa conversar de alguns pontos sobre ele. E, cara, agora começa um momento interessante dentro do SARI. Tô curioso para ver o que a gestão vai aprontar. O fundo pagou 45 centavos, que é o que ele já vem pagando mesmo e tudo. Ele tem uma reservinha de 73 centavos. É uma reserva até razoável, mas cuidado, não fiquem achando que tá tudo ganho por conta dessa reserva. Ela vai ser útil nesse momento que o fundo vai passar, mas eu não sei se ela salva, não. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Durante o mês, eles estão trabalhando para negociar os andares vagos aí do Morumbi, da Torre, né? Conseguiram aí, em breve, deve locar mais um andar e meio. De acordo com eles estão vendo um aquecimento no mercado durante o segundo semestre. Eu não vi esse aquecimento, não. Confesso que vamos ver se no terceiro, no quarto trimestre tem alguma coisa, mas assim, o mercado de laje em São Paulo tô achando bem a boca. Pelos dados que já saíram aí, que eu já tive acesso. Ainda estamos esperando o pessoal dessa BRK Ambiental desocupar o prédio. Os caras não desocupam o prédio, nunca vi isso. Que coisa doida, né? Mas enfim. No Bela Sintra, eles conseguiram renovar meio andar por mais 24 meses, ótimo. E estão aí trabalhando para substituir um locatário e tal. Deve assinar contrato em breve. Ótimo, né? Ótimo. Ele comenta que os ativos do fundo foram reavaliados e remarcados. O VP do fundo caiu. O Torre foi o único imóvel avaliado abaixo do valor de 22 por conta da vacância. Ao consolidar a marcação dos 4 imóveis, o patrimonial do fundo tem um impacto negativo de R$ 3,36, uma desvalorização de 13,1%. Aí ele traz um ponto aqui que eu achei meio esquisito. Ademais, ao consolidarmos tanto a marcação dos imóveis quanto os outros ativos e passivos do SARI, o impacto na cota é de 5,50, representando uma desvalorização de 5,9%. Aí eu te pergunto, porque o fundo, beleza, ele tem os imóveis aqui, ó, vamos lá embaixo, bugou. Ele tem os imóveis, ele tem ativos, fundos imobiliários, e ele tem dívida. Aí eu me pergunto, será que eles estão marcando o VP do fundo só uma vez por ano com o valor desses caras aqui? Seria muito estranho, né? Achei muito esquisito, porque o VP do fundo caiu 5%, né? Não era para cair só 3%. Aí eles remarcaram com outros pontos, caiu 5%. Mas tipo assim, isso aqui, fundo imobiliário, você pode marcar todo dia o valor deles, né? Evidentemente. Todo mês você pode atualizar seu VP pelo valor que esses caras estão sendo negociados. Se você está no lucro, você está no prejuízo. E a dívida é idem, né? A dívida, por mais que ela não está em carência nem nada, mas todo mês você consegue ir marcando ela, né? Marcando o quanto você já vai pagando e tal. Então assim, achei muito estranho isso. Será que eles só estavam marcando o valor dos fundos imobiliários uma vez por ano? Não faria sentido algum. Mas tá aí, o VP caiu 5%, né? 6%, né, praticamente. Achei bem curioso isso. Confesso para vocês, achei muito curioso, porque não faz muito sentido isso, né? Mas faz parte, né? Fundo de bancão, galera, eu não espero mais nada de fundo de bancão. Expectativa de distribuição de rendimentos a gente fica entre 45 e 50 centavos. Lembrando, só um ponto, galera. Lembrando, isso mesmo, isso é coisa que vai de administrador para administrador, viu, galera? Isso é foda, não existe um padrão nesta ciranda. Aqui, os ativos do fundo, a receita do fundo, as receitas financeiras, elas vão começar a cair, porque o fundo vai usando caixa, né? Elas vão diminuir, a gente já vê isso aqui diminuindo com o tempo. Aqui o disposição por inquilino e tudo mais. Tá com uma vacânciazinha no portfólio de lajes, o galpão tá zero. Não tem dor de cabeça com isso. Ano que vem tem bastante coisa vencendo, vamos ficar atento com isso. E bastante revisional também. Ele não discrimina pra gente o que é revisional em logística, o que é em laje, deixa um pouco difícil da gente analisar a estrutura do fundo. E aqui a gente tem um ponto, galera. O fundo hoje tem 21 milhões em renda fixa. Ele tem uma parcela que ele já pagou no dia 13/11 deste ano, de uma amortização pesada que ele tem, que é R$43 mil em relação ao valor unitário do CRI. Aqui tem 275, tem outra série que não tem não sei mais quantas. Enfim, dá um valorzinho aí, valorzinho considerável. Eu posso fazer o cálculo aqui para vocês que ver, ó. Dá... Aqui, ó. A gente faz o cálculo aqui.
São, cadê? Santander, W Torre. Santander, W série, não tem o custo, não tem quantas unidades tem, mas a gente abre os dois e faz um cálculo juntos. Eu já fiz esse cálculo em inúmeros vídeos, só pra gente não, a gente pegar o valor aqui na vírgula. Então são 177 neste e no outro são 275, esse número que eu tô olhando, viu? 275. 452 séries e a amortização é de aproximadamente R$ 43.000. Vou arredondar os números aqui. Estamos falando de praticamente R$ 20 milhões que ele tem que pagar, que ele pagou já, né? Esse relatório não está considerando esse pagamento ainda, por conta do relatório ser de novembro, os dados financeiros são de outubro. Mas olha só, 21 milhões. Esse dinheiro ele vai, ó, rapar o tacho. E aí que os jogos começaram. Por quê? Porque o fundo não tem grana líquida. Ele vai ter que tirar dos fundos imobiliários. E os fundos imobiliários que ele tem hoje, se você ver, são todos fundos de papel. Todos eles fundos de papel. E que a gente consegue ver que estão todos negociados em valores baixos. Talvez ele consiga fazer um lucro que não é high yield. Iridium tá ferrado. CPTS tá ferrado. BTCI tá ferrado. KNSC vai depender do que essa gestão conseguiu fazer algum giro dentro dele, mas talvez. MCCI também vai depender de giros. VGIP também tá bem abaixo. Então assim, ele vai ter que começar a vender estes fundos no prejuízo para bancar as amortizações do CRI, que ele tem que amortizar todo o santo mês. E lá no final do ano, e um agravante dessa história do SARI é o seguinte: todo final de ano, todo novembro, ele tem que pagar essa parcela mais puxada da amortização. Ela vai diminuindo com o tempo, mas tem que pagar próximo de 20 milhões. Então, por mês, ele paga uns 2 milhões e todo final de ano paga 20. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, todo mês, ele vai ter que girar dessa carteira de fundo imobiliário dele, ele vai ter que levantar os 2 milhões que ele precisa levantar, mais uma grana para compensar aqueles 20. Então vai ter que, se a gente pensar 12 meses, 20 milhões, mais ou menos 1,5 milhão, um pouco mais, um pouco menos que isso. Um pouquinho mais de 1,5 milhão. Então ele vai ter que fazer vendas na ordem de 4 milhões de reais por mês desses fundos imobiliários todos que ele tem. E aí a gente vê que várias posições estão no prejuízo. Estando no prejuízo, vai impactar onde? Impactar aqui, porque vai começar a vir a receita com o fundo imobiliário vai começar a vir mais baixa, né? Então a gente tem que ver como é que vai ficar o guidance para o ano que vem. O fundo é aquele resultado acumulado de 75 centavos, que ele pode ir usando esse dinheiro para compensar, mas como a gente não sabe preço médio das posições dele, não sabe isso de forma clara, fica difícil. Se a gente soubesse, galera, pô, era lindo, dá para fazer o cálculo bonitinho aqui e mostrar para vocês, mas como a gente não sabe, ficamos aí só esperando a coisa acontecer. Mas saibam que isso vai acontecer. E o fundo ainda tem esse passivo, ou essa obrigação de 8 milhões aqui a pagar, que infelizmente, né, coisa de bancão, a gente não sabe quando é que esse negócio vence. Né? Ah, mas dá pra olhar no fato relevante. Cara, eu não vou ficar abrindo fato relevante, tem que estar no relatório, pô. Pelo amor de Deus, né? Então assim, tem esses 8 milhões aqui. Vamos imaginar que esses 8 milhões seja de uma lapada só em um mês. Ele vai ter que gerar 8 milhões de prejuízo de fundos imobiliários. Pelo menos assim, tem fundos líquidos aqui. Mas eu te pergunto, imagina se ele vende, tem que vender, chegar num ponto, puta, tem que vender Iridium, um baita de um prejuízo. Vai impactar na distribuição dele, né? Então, por isso que eu falei, os jogos começaram. Né? Os jogos já começaram. Espero que ele não dê uma de Fluminense, né? Mas é sempre bom ficar ligado. Isso aqui, muito provavelmente no mês que vem, não vai estar mais aqui presente entre nós, né? Vamos ver o que ele vai fazer, se ele já vai começar a vender fundo imobiliário, o que ele vai fazer. Mas é o que a gente tem para hoje. É um fundo pequeno, com poucos imóveis, né? É o W Torre e o Work Bela Sintra. O Work Bela Sintra é um prédio pequeno, 4 mil metros quadrados. Às vezes pode ser um caminho dele vender isso aqui. Não traria um impacto no fundo, né? Se ele vende o Bela Sintra, por exemplo, estamos falando que o laudo de avaliação, o último, é 86 milhões de reais. Já consegue resolver, segurar o rojão. Seria um caminho, vender o Bela Sintra. 86 milhões de reais, galera, ele botaria a alavancagem em ordem. Né? Ele conseguiria ficar numa situação muito confortável para bancar essa alavancagem. Reforçava o caixa com quase 100 milhões de reais. O fluxo que ele tem que pagar é mais ou menos 40 milhões por ano.
mais ou menos, considerando a porradona que ele tem sempre em novembro. Então, tipo assim, ele jogaria esse problema 2 anos pra frente. Fora que se porventura ele vender o Bela Sintra, se travasse um lucro e tal, ainda conseguir aumentar a distribuição, quem sabe a cota andava um pouquinho e tudo, aquela coisa que vocês estão ligados, né? Mas assim, não é fácil, não é fácil. Eu espero que ele tenha alguma solução para isso, seja vendendo fundo imobiliário ou vendendo Bela Sintra. Por que eu tô falando do Bela Sintra? Porque para mim é o ativo mais que faz mais sentido ele vender. Porque os galpões são bons, os galpões são extremamente bem localizados, os galpões estão sem vacância, então eu não acho que faz sentido vender os galpões, deixa os galpões quietos. O Bela Sintra acho que faz sentido. Ou às vezes, não quero vender o Bela Sintra e tal, não sei o que. Vender parte do Torre Morumbi. Né? Vende aí 10% da posição, também já ajuda a endereçar. A gente vai ter que esperar para ver, mas, cara, é aguardar o pessoal do Santander tirar uma solução aí da cartola. Aquela coisa, a alavancagem te força a fazer esse tipo de movimento. Infelizmente, tem que fazer alguma coisa tem que ser feita. Se você não fizer nada, você vai ficar em bunda. Se você deixar a peteca cair, vira XPPR. Então, é sempre bom ficar esperto com isso aí. De toda forma, a gente fica de olho. Na DRE não teve nada nada a comentar. Ele usou reservas aí no mês, mas, enfim, relevante. Os rendimentos caíram bem, né? Olha só, caiu pra caramba. E a gente fica de olho, a liquidez está aí, tudo, o fundo meio que estagnado, a quantidade de cotistas, localização dos dois imóveis, os imóveis de logística são extremamente bem localizados, e a carteira de fundo imobiliário que a gente já comentou. Então, assim, está dado aí, né, o apito do início do jogo. Será que vão tomar um gol igual foi o Fluminense? Acho que não, mas eles vão precisar tirar alguma solução aí diferente da cartola, tirar o coelho da cartola. Vamos ver. Ou daquela coisa. Se fosse, na minha opinião, o melhor caminho era vender um imóvel para não precisar ficar executando prejuízo. Né? Pode ser um caminho para resolver esse problema. E aí, né, dá uma organizada na casa. Mas a gente precisa ver. Beleza? Então, galera, valeu aí, tamo junto. Se gostou, já sabe, se inscreva. Gostou mais ainda, venha ser membro. Até a próxima. Fui.